queridos amigos e amigas, meu nome é Cristina Morimoto, faço parte do NEP Luz e Caridade da cidade de Limeira, estado de São Paulo. Estamos aqui para dar continuidade ao livro da Esperança, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. O capítulo é o de número 71, o título Diante da Vida Social, e começa assim. Primeiramente, vamos ler o capítulo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus, João 14, 21. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Capítulo 20, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. E vem, espiritualidade superior não se compadece com o insulamento. Se o trabalho é a escola das almas, na esfera da evolução, o contato social é a pedra de toque a definir-lhes o grau de aproveitamento. Virtude que não se reconheceu no cadinho da experiência, figura-se metal julgado precioso, cujo valor não foi aferido. Talento proclamado sem utilidade geral, assemelha-se, de algum modo, ao tesouro conservado em museu. Ninguém patenteia aprimoramento espiritual à distância da tentação e da luta. As leis do universo, diligenciando a santificação das criaturas, não determinam que o mundo se converta em vale de mendicância e sofrimento, mas sim espera que o planeta se eleve à condição de moradia da prosperidade e da segurança para quantos lhe povoam as faixas da vida. Todos somos chamados à edificação do progresso, com o dever de melhorar-nos, colaborando na melhoria dos que nos cercam. Justo assim, possas deter um diploma acadêmico, retendo prerrogativas de trabalho pela competência adquirida. No entanto, será crueldade nada fazeres para que o próximo se desvencilhe da ignorância. Natural desfrutes residência dotada de todos os recursos que te garantam a euforia pessoal, mas é contrário à razão te endeuses dentro dela, sem qualquer esforço para que os menos favorecidos disponham de abrigo conveniente. Compreensível guarneças a própria mesa com iguarias primorosas que te satisfaçam a dieta exigente. Entretanto, é absurdo esperares que a fome alheia te bata à porta. Perfeitamente normal que te vistas segundo os figurinos do tempo, manejando as peças de roupa que suponhas aconselháveis à própria apresentação. Contudo, é estranho confiar vestuário em desuso ao domínio da traça, desconsiderando a nudez dos que tremem de frio. Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Para isso é preciso estender aos semelhantes os bens que nos felicitam. Repara a natureza. No sistema de doações permanentes em que se expressa, o céu reparte a luz infinitamente. O solo descerra energias e riquezas sem conta. Fontes ofertam águas, árvores dão frutos. Felicidade sozinha será, de certo, egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, a felicidade dos outros, devidamente aumentada, retorna dos outros ao nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. O capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo trata dos trabalhadores da última hora. Uma parábola muito linda, muito conhecida, e que vem com as seguintes instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Missão dos Espíritas
os trabalhadores do Senhor. Um resumo simples da parábola nos mostra que somos chamados ao trabalho a qualquer hora, onde estivermos, da forma como estivermos. Interessa ao Senhor o trabalho produtivo, o trabalho de qualidade. Produtividade e qualidade independem do tempo que se presta no trabalho. O que quer dizer isso? Seremos chamados. O Senhor se interessa pelo trabalho produtivo, o trabalho de qualidade, e independe do tempo em que estamos no trabalho. Muitas vezes, aquele que está menos tempo no trabalho produz muito mais e com muito mais qualidade. Aquele que está mais no trabalho se torna ocioso e quase que não trabalha. E os trabalhadores do Senhor, que é o item 5, mencionado por Emmanuel nesse capítulo 71. O que fala este capítulo, este item? Quem são os verdadeiros trabalhadores do Senhor, de acordo com a instrução dada pelo Espírito da Verdade? Então, pelo Espírito de Verdade, felizes serão os que forem cooperativos, os que unirem seus esforços, os que sejam bons servidores, aqueles que tiverem piedade dos irmãos, que se colocarem ao trabalho sem desculpas. E quando se fala em desculpas, nós temos aquele famoso desculpismo que nos fala Emmanuel em Palavras da Vida Eterna de Chico Xavier. Falta de tempo, idade avançada, pouca idade, outras obrigações, outros problemas e tantas mais. Por outro lado, infelizes serão os que recusarem estender a mão aos fracos. Os que procurarem os gozos da terra e na satisfação do orgulho. Aquele orgulho que procura só fazer aquilo que ao próprio orgulho satisfaz. E com isso o orgulho aumenta e não diminui. Tendo-se em conta que Deus a qualquer tempo faz enumeração dos seus servidores fiéis, marcando a dedo aqueles que no devotamento só têm aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. O que isso quer dizer? Somos observados. Sempre estamos sendo observados. Não adianta tentarmos enganar. Não adianta tentarmos mostrar que fazemos muito e, na verdade, fazemos pouco. E também, fora da caridade, não há salvação. Quer dizer que todo o nosso trabalho, todas as nossas tarefas dentro da espiritualidade deve ser em favor daqueles que estão junto de nós aqui na Terra. Aos que não recuarem perante a tarefa, é que vai confiar, é que Deus vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Serão os escolhidos entre os chamados, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, e os escolhidos serão aqueles das maiores obras. Neste capítulo também existe as instruções de Constantino, e ele nos puxa a orelha com uma pergunta que todo mundo tem em mente e muitas vezes acabam fazendo. Seriam os espíritas os obreiros da última hora? Constantino responde: bons espíritas. Veja que ele não fala espíritas, ele fala bons espíritas. Meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos e quantos séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar. Portanto, nós temos que ter em conta, não é, que estamos sendo chamados por encarnações e encarnações para o serviço real na seara do Senhor. E ele ainda pede: emprega bem essa hora,
Portanto, nós precisamos empregar a nossa hora naquilo que realmente dê resultado no tocante a Deus. E tudo o que Deus nos pede é que sejamos misericordiosos e caridosos com nossos irmãos. Emmanuel, nesse capítulo 71, nos traz: para empregarmos bem a última hora, é preciso estar na seara de serviço. Não vale só termos educação espiritual, é preciso aplicá-la. É como a figueira que secou, a parábola da figueira que secou. A figueira cheia de folhas. Isso quer dizer, com todos os ensinamentos de Deus, mas não tinha frutos. E essa figueira secou. Devemos também nos lembrar da parábola dos talentos, onde um dos servos enterrou seu único talento, enquanto os outros aplicaram os que lhes foram concedidos e os dobraram. Enterrar o talento é isolar-se, não se adentrar no campo do Senhor, é preservar o conhecimento sem aplicá-lo ao serviço. O campo de trabalho é o contato social. Não adianta tentar escapar, nós não podemos nos isolar. Nós estamos dentro da sociedade e é nela que devemos trabalhar. Um entrelaçamento de fios invisíveis do amor de Deus. Isso é a sociedade, que procura nos unir em cooperação como verdadeiros irmãos, parte dessa grande família chamada humanidade, esquecendo-se a competição e voltando-se pela cooperação entre os irmãos. Talento sem utilidade é tesouro humanitário enterrado. Não serve para nada. Ele só fica ali parado e depois nós queremos receber aquilo que nós achamos que devemos receber. O trabalho é a verdadeira escola das almas. O auxílio próximo, o apoio ao bem. Aplacar o egoísmo que nos torna cegos, o pior dos cegos, aquele que dá uma olhada, mas faz de conta que não enxerga a seara de trabalho na sua frente. Aprender a dividir sem esperar recompensa. Ser paciente e aguardar a verdadeira recompensa. Ser equilibrado, porque o toque de consciência de um dever cumprido perante nossos irmãos é o real reino de Deus. O que isto quer dizer? Que não podemos fazer nada a troco de um preço, de alguma coisa que nos seja pagos, porque isto não chegará a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, usar as suas leis e fazer delas as nossas leis. E a lei maior do Senhor é aquela onde diz: fora da caridade não há salvação. Perante nossos irmãos, precisamos estar a trabalho. Não podemos esperar e nem podemos que eles nos peçam. Precisamos sempre estar à frente de todos, enxergar e ver o que acontece. Eu tenho uma história na minha vida que eu gosto muito de contar, principalmente quando falo de fazer o bem a outro, não esperar que a fome te bata a porta, não é? E sim, correr atrás e verificar o que é necessário que seja feito para que os nossos irmãos se sintam melhores e vivam melhores. Nos anos 80, eu trabalhava numa empresa muito grande e que estava fazendo uma mudança de uma fábrica para outra. Quase não dormia, levantava muito cedo e voltava muito tarde para casa. Tinha uma filha pequena e uma senhora que trabalhava em casa também tinha uma filha quase que da mesma idade. Minha filha ia na escola de manhã, voltava, almoçava, a filha dela, da moça que trabalhava em casa, ficava brincando com a minha filha. Tudo bem. Quando chegava na parte da tarde, depois que terminado o serviço e tudo,
a senhora que trabalhava em casa, ela levava minha filha junto para casa dela, porque ela também precisava dos afazeres, os filhos iam voltar do trabalho, então eu deixava naturalmente, porque eu não sabia que horas eu ia voltar para casa. A maior parte das vezes não era muito tarde, porém alguns dias acabava sendo muito tarde. E nesse dia que eu vou contar para vocês o que aconteceu, realmente eu voltei muito tarde para casa. Tinha só tomado café da manhã, almoçado, e depois devo ter tomado uns 3 cafés e saí de lá perto de 9, 9h30 da noite. Sempre quando eu saía do trabalho, eu ia buscar a minha filha na casa da senhora que trabalhava para nós. E voltávamos para casa, não é, para deixar tudo tranquilo lá na casa da senhora. Muito bem, nesse dia, eu saí do trabalho e eu estava com muita fome, mas muita fome mesmo, estava quase desmaiando, não é, de tanta fome. Eu resolvi passar numa padaria, comprar pão, presunto, queijo. Naquela época eu ainda não era vegetariana e nem era espírita. E levei tudo para casa. Tinha tudo dentro de uma sacola. Quando eu desci do carro, também teve um outro pormenor. Morava num apartamento de 5 andares, precisava entrar na garagem, pegar o elevador e subir. Naquele dia eu estava com tanta fome e estava tão quase desmaiando mesmo para valer, que eu parei na frente do portão. Saí do portão da garagem e uma moça chegou perto de mim. Uma moça muito magrinha, não é? Chegou perto de mim, eu assustei no momento, eu estava com um pacote na minha mão, e ela olhou para mim e falou assim: por favor, será que a moça teria alguma coisa para me dar para comer? Ou até um dinheiro para que eu possa comprar alguma coisa para comer? Porque eu estou com tanta fome, eu trabalhei o dia inteiro e eu estou com tanta fome que eu estou quase desmaiando. Vejam vocês, equiparados, hein? 2 pessoas, eu e ela, nós 2 trabalhamos o dia todo, nós víamos, estávamos com tanta fome que estávamos quase desmaiando. Muito bem, vocês não acreditam, mas a minha fome era maior do que a fome dela, e a minha pressa era maior do que a pressa dela. Então o que eu fiz? Eu falei que não tinha. E ela pegou e falou assim: tá bom, muito obrigada, e foi embora. Eu subi, entrei na porta, subi o elevador. Enquanto estava chegando até o 5º andar, eu fui pensando: meu Deus, o que foi que eu fiz? Como é que eu pude fazer uma coisa dessa? Eu tenho que comer, ela não tem. Por que eu não ofereci, não pedi para que ela me esperasse? Bom, o que aconteceu? Eu entrei no meu apartamento correndo, cortei o pão, coloquei os recheios dentro, fiz um bom sanduíche, enrolei no papel, né, do próprio pão e desci correndo novamente. Cheguei lá embaixo, só meu carro estava lá parado, a moça já tinha ido embora. E eu, preocupadíssima, falei assim: meu Deus, como que eu fui fazer isso? Como que eu posso consertar? Conclusão, saí correndo, né, muito depressa. Cheguei no meio da quadra, tinha uma fábrica de carimbos, uma fábrica pequena, e o senhor ainda estava trabalhando. Eu perguntei a ele se tinha visto a moça. Ele falou que sim, que ela tinha entrado lá, tinha pedido dinheiro porque precisava comer alguma coisa e ele tinha dado. Bom, ele tinha dado. Eu corri mais um pouco, fui até uma padaria que tinha 2 quadras de lá, entrei e ela estava lá. Falei: ótimo. Aí eu falei para ela, falei assim: olha, aqui está um sanduíche para você, que disse que estava com fome. Aí ela falou assim: olha, eu já pedi alguma coisa aqui no balcão, mas eu agradeço você imensamente, porque não esperava que você fosse fazer uma coisa dessa, de vir atrás de mim com o sanduíche. Eu entreguei o sanduíche a ela, os olhos dela estavam até brilhando. Aí eu, na verdade, com uma vergonha imensa, saí da padaria e voltei para minha casa. A minha fome era maior que a fome dela.
e o meu amor ao próximo falhou naquele minuto. Eu estava muito mais preocupada comigo do que com ela e não achei que poderia ter feito alguma coisa. Fiz, mas fiz tarde, porque a hora que eu cheguei, ela já tinha comprado alguma coisa para saciar a fome que ela tinha. Eu tenho essa história comigo e vou levar para o resto da minha vida. E ela se encaixa tremendamente no nosso capítulo de hoje. Nós não enxergamos aquele que está em piores condições do que nós. Meu muito obrigada e fica aí o pensamento para o resto de nossas vidas.